No coração de um vasto campo coberto de flores e verdes campos, vivia um coelho cinza que, apesar da abundância ao seu redor, carregava uma solidão silenciosa. Enquanto os outros animais se agrupavam para brincar e compartilhar histórias, ele permanecia afastado, observando, mas nunca se envolvendo. O som das risadas e as conversas animadas pareciam distantes, como se estivessem acontecendo em outro mundo, um mundo onde ele não se encaixava. O coelho sentia-se como se estivesse sempre à margem, invisível entre as sombras das árvores e a dança das folhas ao vento. Ele caminhava pelo campo com um peso no peito, um vazio que não sabia como preencher. Sentia-se como uma peça faltante em um quebra-cabeça, sempre à procura de algo, mas sem saber exatamente o que. Às vezes, ele tentava se aproximar dos outros animais, mas sempre algo o impedia, uma sensação de não pertencimento que o fazia recuar. Uma manhã, após um silêncio profundo que parecia refletir o que ele sentia, o coelho decidiu partir em busca de algo que não conseguia identificar. Talvez fosse apenas a esperança de encontrar um lugar onde se sentisse em casa. E assim, sem destino certo, ele começou a andar, sentindo que, de alguma forma, algo em sua jornada iria mudar tudo. Enquanto caminhava sem rumo, o coelho encontrou uma árvore solitária no centro do campo. Suas raízes estavam profundamente fincadas na terra, e seu tronco imponente se erguia em direção ao céu, mas não tinha folhas, apenas um corpo robusto e resistente. Algo na presença daquela árvore fascinava o coelho. Ele se aproximou sentindo uma energia estranha, como se a árvore estivesse aguardando algo. Ele se sentou à sua sombra, sentindo uma paz inesperada, algo que ele nunca havia experimentado. O vento suave acariciava seu rosto, e ele se perguntou se aquela árvore também sentia a mesma solidão. Enquanto o coelho se acomodava sob a sombra da árvore, algo incomum começou a acontecer. O silêncio do campo parecia envolver ambos, a árvore e o coelho, em um manto de introspecção. Ele se sentia quase como se a árvore tivesse algo a lhe dizer, como se suas raízes profundas e antigas guardassem segredos que ele não podia entender. Com o tempo, o coelho começou a perceber que, assim como a árvore, ele também tinha raízes, não no solo, mas em suas próprias lembranças e sentimentos. Ele fechou os olhos, deixando que o vento sussurrasse em seus ouvidos, e uma sensação de pertencimento começou a tomar conta de seu coração. Ele não era só uma criatura perdida no campo, mas parte de algo maior. A árvore silenciosa e sólida parecia oferecer mais do que sombra. Era como se ela estivesse convidando o coelho a descobrir algo dentro de si, algo que ele ainda não conseguia ver. Naquela noite, o céu começou a escurecer rapidamente. Nuvens escuras surgiram no horizonte e o vento, antes suave, começou a ganhar força. O coelho sentiu um arrepio, como se a natureza em volta dele estivesse prestes a revelar algo profundo. A tempestade estava se aproximando rapidamente, e com ela, uma sensação de urgência tomou conta do campo. Os animais do jardim, que antes se divertiam sob o sol, agora corriam para encontrar abrigo. Mas, curiosamente, o coelho não sentiu medo. Algo o mantinha fixo ao solo, como se o simples ato de permanecer ali tivesse um propósito. Ele olhou para a árvore que, apesar do vento crescente, continuava erguendo seu tronco de forma imperturbável. Suas raízes estavam firmemente cravadas no solo, e seus galhos, embora vazios de folhas, pareciam ser a própria definição de resistência. O coelho, sentindo uma conexão silenciosa com a árvore, se aproximou mais e se aninhou perto do tronco, buscando abrigo. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, fortes e rápidas, mas ele se sentia protegido. Não era apenas o abrigo físico que a árvore oferecia, mas algo mais profundo, algo que o coelho não conseguia nomear.
À medida que a tempestade se intensificava, ele percebeu que, assim como a árvore, ele também poderia resistir. Não era necessário entender tudo agora. Nem tinha de ser forte o tempo todo. Às vezes, era preciso apenas permitir que o momento fosse o que ele precisava ser. As sombras e o vento se tornaram companheiros, e o coelho encontrou uma paz inesperada enquanto o mundo ao seu redor se transformava em caos. A tempestade rugia com uma força crescente, como se a própria terra quisesse se rebelar contra o céu. O coelho, encolhido sob a árvore, sentia a violência do vento e a chuva fria que batia contra a sua pele, mas nada o movia do seu lugar. A árvore, majestosa e firme, era a sua única companhia naquelas horas de fúria. Ela permanecia inabalável, seus galhos balançando, mas sem se quebrar, seus troncos fortes, resistindo ao peso da tempestade. O coelho observava hipnotizado a resistência da árvore. Ele sentia uma conexão silenciosa com ela. Uma sensação de que, apesar de sua pequenez, poderia aprender a ser tão resiliente quanto aquele ser imponente. A árvore não tentava se proteger da tempestade. Ela simplesmente estava ali, vivendo aquele momento com sua essência intacta, desafiando a força da natureza com sua presença tranquila. Enquanto a chuva se intensificava e o vento ganhava força, o coelho se sentiu tomado por uma calma inesperada. Ele não precisava fugir. Não precisava se desesperar. A árvore lhe mostrava que, às vezes, o verdadeiro refúgio não vem de se esconder, mas de encontrar força em sua própria resistência. E assim, mesmo no caos, o coelho começou a entender que ele também poderia ser inabalável, se apenas tivesse coragem para se manter firme. Quando a tempestade finalmente começou a acalmar, o coelho olhou para o horizonte. O céu, que antes estava coberto de nuvens pesadas, agora se abria em tons de laranja e rosa, como se o próprio universo tivesse sido purificado pela fúria da tempestade. Ele se levantou lentamente, sentindo o chão molhado sob suas patas, e olhou para a árvore, que agora parecia ainda mais imponente. Suas raízes haviam resistido, e seus galhos, embora ainda tremendo de cansaço, estavam firmes e orgulhosos. O coelho, agora com os olhos brilhando de uma nova compreensão, se aproximou da árvore mais uma vez. Ele não se sentia mais sozinho, nem pequeno demais para enfrentar as adversidades. A árvore, com sua força tranquila, lhe havia mostrado que a verdadeira coragem não está em evitar a tempestade, mas em resistir a ela, permanecer firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece desabar. Enquanto o coelho caminhava de volta para o campo, sentia-se diferente. O vazio que antes o consumia agora estava preenchido com uma nova confiança. Ele sabia que, assim como a árvore, ele poderia ser resiliente. A solidão não era um peso, mas uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Ele não precisava mais procurar um lugar para se encaixar, pois havia encontrado sua própria força. Às vezes, as tempestades da vida nos fazem duvidar de nossa própria força. Mas, assim como a árvore e o coelho, somos capazes de resistir e crescer, mesmo nos momentos mais difíceis. Acredite em sua força interior, pois é nela que você encontrará a coragem para enfrentar qualquer desafio. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles que precisam de uma dose de motivação.